Amém? Lucas capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Sente-se, deixa sua Bíblia aberta, por gentileza, e assente-se. Essa é a palavra do nosso Deus. Queridos, meus irmãos, essa meditação, essa reflexão que nós vamos conduzir nessa noite a partir de Lucas capítulo 5, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em nós como igreja. O livro das Crônicas, capítulo 12, verso 32, capítulo 12, ele fala sobre diferentes grupos de pessoas que compunham o exército do rei Davi. Então ele dizia assim, da tribo de Benjamim, tantos, com essa função para fazer isso. Ele vai falando da tribo de Issacar, da tribo de, enfim. E chega um momento que ele fala sobre, então, a tribo de Issacar. Ele diz assim, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer. Preste atenção. Dentro dos exércitos do rei Davi, dentro do exército que reconhece, que dá suporte à ascensão de Davi ao trono, existe um grupo lá, um grupo menor, é verdade, que tem como função o quê? Discernir as épocas. Entender o que estava acontecendo. Entender como Deus estava trabalhando no contexto, no ambiente, para então dizer, opa, Deus está trabalhando dessa forma, então o povo precisa trabalhar desse jeito. E nós precisamos ser, então, nesse tempo, queridos, nós como igreja, precisamos ser esses filhos de Issacar. Issacar era o nome de uma das 12 tribos. Precisamos ser esses que vamos olhar para aquilo que Deus está fazendo, para tudo aquilo que o Senhor está movendo no nosso meio, e vamos dizer assim, olha, Deus está conduzindo a igreja nesta ou naquela direção. E eu não sei se você reparou, acredito que sim, porque você é inteligente, cheio do Espírito. Deus está conduzindo a igreja, nos conduzindo como igreja, a partir das palavras que nós ouvimos, a partir das promessas que Deus tem feito, a partir daquilo que nós temos orado aqui nesse mês de novembro, não é verdade? Como igreja, todos os dias, de 10 a meia-noite, a partir daquilo que nós temos orado, nós temos discernido, e isso tem sido testificado no coração do nosso pastor, que tem compartilhado com a igreja,
estamos nos preparando para um tempo de grande colheita. Estamos nos preparando para um tempo de coisas ainda maiores que Deus tem a fazer na vida da The New Life e através da The New Life. E aquilo que nós temos ouvido precisa ser digerido para a igreja, pela igreja. Aquilo que nós temos recebido do Senhor precisa ser mastigado por cada um de nós. Porque a The New Life não é o pastor Eliseu Lemos. A The New Life não é nem mesmo o pastor Eliseu Lemos e a pastora Ana Lemos. A The New Life é a soma de cada um de nós que estamos aqui, que congregamos em torno da palavra de Deus e que estamos sob a liderança do nosso querido pastor. Mas a igreja não é feita do seu pastor. A visão da igreja não é feita da visão do seu pastor. Coitados dos pastores, nenhum deles daria conta disso. Não teria um pastor vivo ainda sobre a face da terra, se tudo na igreja dependesse dele. Entende isso, queridos? Então, uma visão que Deus dá à liderança da igreja, é uma visão que Deus dá à liderança da igreja, para que essa visão seja gestada no coração da igreja. Imagine a visão de uma igreja como um filho, que é dado por Deus a um líder ou a um conjunto de líderes. Dentro do coração, da mente do líder, ele vai gestando, essa visão vai sendo formada, essa direção vai ganhando contornos, assim como um bebezinho que está lá no ventre da mamãe, ele vai se estruturando cada vez mais. Então a visão vai sendo gerada ali no coração, o pastor vai orando, a liderança da igreja vai discernindo, a liderança da igreja vai construindo aquilo em oração, em intercessão, em direção do Espírito, em jejum, até que chega um momento que a direção, que a liderança do povo de Deus vai fazer o quê? Vai trazer aquilo à luz. E vai dizer, Deus está nos dando essa direção e essa visão. Se, por um lado, cabe à liderança e à gestão da igreja receber e deixar o Senhor gestar essa visão e essa direção, cabe à igreja, cada um de nós, depois que nos é apresentado, adotarmos essa visão como se fosse nosso próprio filho, como se fosse para cada um de nós, porque Deus trabalha com estruturas de autoridade. Cabe a cada um de nós nesse tempo recebermos esse desafio para crescer, esse desafio para expandir, como um filho que foi dado por Deus, gestado no coração do nosso pastor, mas que precisa ser adotado em amor e nutrido pelas orações de cada um de nós. Eu posso ouvir um amém? De cada um de nós. Então, tudo aquilo que nós temos recebido nesse tempo, tudo aquilo que nós temos ouvido, está nos impulsionando para isso, dizendo assim, ei igreja, vamos lá. Vamos despertar, o novo está raiando, novas realidades, novos testemunhos, novas conquistas, claro, também novos desafios, mas o novo raia diante de nós, à luz de um horizonte amplo, à luz de um horizonte de conquistas, à luz de um horizonte de testemunhos, de milagre e de muita salvação está raiando bem diante dos seus olhos. Você consegue enxergar isso pela fé em nome de Jesus? Você consegue enxergar isso pela fé em nome de Jesus? Essa realidade nós precisamos. E eu entendo que o milagre que está contido nesse texto, que nós acabamos de ler, é um milagre que funciona como um colírio para os nossos olhos, para nós enxergarmos o horizonte daquilo que Deus está colocando diante de nós, preparando para nós como a The New Life. Escuta, você precisa entender que a The New Life não são essas cadeiras, não é esse endereço. A The New Life não é esse aparelho de som. A The New Life somos eu e você. Por isso que cada promessa, cada bênção
que você ouve, cada promessa, cada palavra de bênção, que você ouve alguém dizer assim, Deus tem grandes coisas para a nossa igreja, sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que dizer assim, é para mim, porque eu sou a The New Life, eu sou a igreja. Olha, Deus está nos levando para a expansão. Aí você diz assim, uau, se Deus está levando a igreja para expandir, para crescer, significa que eu sou a igreja, então eu vou crescer, eu vou expandir. Deus tem mais para a igreja, então Deus tem mais para mim, porque eu sou igreja. Entende o que eu estou dizendo aqui, queridos? Agora então, a palavra, ela equipa, colírio, que libera os nossos olhos para a gente enxergar essa realidade desse futuro que Deus tem para nós. Vamos para a palavra. Um texto conhecidíssimo. Jesus e as multidões. Ele está numa praia de um grande lago, chamado Lago de Genezaré, Mar da Galileia, enfim. E ele está num lugar de movimento. Eu acho lindo, porque Jesus procurava assim lugares retirados para orar de vez em quando. Mas vocês repararam que na Bíblia, Jesus está sempre onde tem movimento, onde a vida está acontecendo. Sempre onde a vida está acontecendo, Jesus está. Jesus está lá andando no templo, Jesus está andando nas cidades, Jesus está conversando com as pessoas, onde a vida está acontecendo, onde tem tumulto, onde tem movimento. Aqui nesse lugar onde Jesus estava, tinha muita gente. Não apenas porque aquelas pessoas vinham atrás de Jesus, mas porque aquele era uma espécie de cais, era uma praia, um lugar onde os barcos podiam atracar, e se os barcos atracavam, se os barcos encostavam ali e vinham com a sua pesca, ali tinha compra, tinha venda. Era tipo um mercadão. E quando eu olho esse texto, eu penso num Ceasa. Quem lembra do Ceasa? Eu não sei se existe algo aqui na América parecido com o Ceasa, mas eu penso nisso, movimento, gente carregando caixa, gente lavando redes, gente trabalhando. E Jesus estava ensinando aonde? Jesus estava ensinando o Evangelho onde a vida acontece. Porque é onde a vida acontece de verdade que o Evangelho precisa funcionar. Algumas pessoas acabam se frustrando muito, porque criam toda a sua expectativa a respeito do poder do Evangelho para esse espaço aqui. Se a sua experiência com o Evangelho, aliás, se a sua expectativa quanto ao poder do Evangelho se resume àquilo que você espera que aconteça no número 355 da Broadway, saiba, você se frustrará com o número 355 da Broadway. Porque o Evangelho tem um poder de ir para muito além desse endereço. Entende? Então você não pode colocar toda a sua expectativa para o que acontece aqui. Porque aqui é o lugar onde o Evangelho é pregado. Aqui é o lugar onde nós treinamos pessoas para que essas pessoas vivam o Evangelho lá na feira. Lá na igreja, pessoal, eu não senti amor lá na igreja. Calma. É porque você não foi no lugar mais apropriado para você ver o Evangelho funcionando. Porque aqui dentro, é a mesma coisa você chegar numa autoescola e dizer assim, eu não encontrei nenhum motorista top das galáxias na autoescola. É claro que não! Senão ele não estaria lá na autoescola, ele está sendo treinado. Entende isso? Esse é um lugar de treinamento de pessoas para viver o Evangelho. E Jesus está pregando o Evangelho, gente, onde a vida acontece. Isso é bom demais. Isso desloca a gente e dá a gente um chamado. Qual que é o chamado? Vamos viver o Evangelho, como disse um escritor falecido há pouco tempo, Eugene Peterson. Ele dizia, viver o Evangelho entre os domingos. Entende? É gente carregando peixe, é gente comprando e vendendo, e Jesus reunindo essas pessoas para pregar o Evangelho para elas, porque o Evangelho funciona de verdade, onde a vida acontece de verdade. Entende? Você está lidando com um Linderson aqui, que é um Linderson de verdade. Eu não sou uma projeção, não, eu estou aqui de verdade mesmo. Agora, o Linderson tem oportunidade de viver o Evangelho, é aqui em cima.
entre os domingos com a esposa e os filhos dele. Ali é que o Linderson precisa ser revestido de autoridade, ser cheio do Espírito. Então não é nem um pouco difícil o Evangelho fazer de mim um bom pregador. O que eu preciso é do Evangelho mesmo para ser um bom marido. Para ser um bom pai, um bom liderado. Isso eu preciso do Evangelho. E Jesus está aqui pregando o Evangelho onde a vida acontece. Querido, em nome de Jesus, peça ao Senhor para te dar a oportunidade de viver o Evangelho lá onde a sua vida está acontecendo de verdade. Onde a sua testa está suada do trabalho, onde as suas mãos estão doendo, onde as suas pernas estão cansadas, onde o seu domínio próprio é levado ao extremo. Peça ao Senhor para fazer com que o Evangelho ganhe sentido nesses lugares, porque esses são os lugares onde Jesus andou pregando o Evangelho, onde a vida acontece. E aí Jesus quer fazer isso com excelência. E ele pega a gente ocupada. Olha que incrível, ele pega a gente ocupada. O pessoal estava trabalhando. Depois de uma noite difícil, de um expediente complicado. Ele diz, olha, eu preciso desse barco, me empreste o seu barco. Ele diz a Pedro. E ele sobe então o barco de Pedro. Eu imagino o seguinte, que quando a gente escuta assim, pensa um barco, tipo o barco que tem no parque para a gente remar com a esposa, aquela coisa tão romântica, na verdade, que eu não tenho coragem de fazer, eu tenho medo. Minha esposa sabe disso. Nem pedalinho, nem nada, eu tenho medo. Mas enfim, era um barco. Se é o barco, de acordo com o que foi encontrado há um tempo atrás, barco típico da época, primeiro século, talvez, 26 feet, isso dá 9 metros. Enfim, um barco... Enfim, um barco grande, pesado. E os discípulos recuam o barco e Jesus está ali, sentado, recuado da multidão, aproveitando o movimento de uma brisa que durante o dia se desloca de dentro do mar, da água, para a terra. Para quê? Para pregar. E ele prega mesmo. Então a primeira coisa que a gente vê é que Jesus quer trabalhar através de nós. Quer trabalhar através daquilo que nós temos. Nós precisamos aprender através da gratidão que tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o plano de Deus na nossa vida hoje, Deus já nos deu. Entenda. Tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o plano de Deus para a nossa vida hoje, Deus já nos deu. O que ele precisava de Pedro naquele momento? Do barco de Pedro. Então ele dá o barco de Pedro, Pedro tem esse barco, e ele requer do Pedro, porque tudo que nós precisamos para cumprir a vontade de Deus, agora, nós já temos. Pastor, mas Deus prometeu isso, aquilo, é porque ainda não chegou o tempo. Agora, tudo o que você precisa para ser uma testemunha de Jesus, onde Ele te colocou, você já tem. Ah, pastor, quando eu tiver um salário X, aí eu vou poder ofertar X. Se Deus ainda não te deu aquele salário, se Deus já te deu um salário menor, é porque Ele está esperando que você oferte a partir desse salário menor. Não espere o salário maior chegar para começar a ofertar. Ah, pastor, Deus falou que eu seria um evangelista, um pregador do Evangelho. Eu não vejo a hora de ter um terno, comprar um terno, uma Bíblia gigante e começar a ser convidado para pregar. Se Deus ainda não te deu um terno, uma Bíblia gigante, um microfone, é porque Ele não quer que você pregue a partir de uma Bíblia gigante, de um terno e de um microfone. Mas se Ele te chamou para ser um evangelista hoje, é porque Ele quer que você evangelize nos púlpitos onde Ele já te colocou hoje. Entende isso? Por que é importante a gente pensar assim?
Porque senão a gente vai viver esperando Deus dar aquilo que a gente precisa, supostamente. Comece a olhar o seu ministério, a sua vida, o seu potencial, não a partir do que você tem para receber, mas a partir do que você já recebeu. E isso vai revolucionar a sua história, vai revolucionar a sua família, vai revolucionar a maneira como você entende a obra da evangelização. Deus já deu para você hoje o que Ele quer que você use como plataforma para evangelizar hoje. Deus já te colocou hoje no lugar onde Ele quer que você evangelize hoje. O que você precisa fazer então? Você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas e que cada segundo da sua vida está escrito na palma das mãos dEle e que Ele não brinca com você e que se Ele te colocou ali e disse que te usaria, é porque Ele quer te usar onde? Ali. Ali. Nós precisamos, como igreja, que o Senhor faça com que as escamas dos nossos olhos caiam. Eu estava escutando, me lembrando da pregação da irmã Ana Cláudia semana passada. Eu estava ali no rádio preparando para poder reprisar essa pregação no nosso programa de rádio. Eu falei, Senhor, isso é revolucionário. O diabo está perdido se metade da igreja começar a pensar igual aquela irmã. Como é que é o nome daquela irmã, irmã Ana Cláudia? Aquela babá? Isso. Foi. Que coisa incrível. Que visão de reino. E olha como aquela irmã gerou um testemunho de compromisso com o Evangelho que impactou a vida da nossa irmã Ana Cláudia, que testemunhou do que Deus fez e como Deus reposicionou a maneira como ela olha para o trabalho dela e olha como isso está reverberando na vida da igreja ainda hoje. Isso se chama Evangelho. Esse é o resultado da vida de pessoas que decidem fazer hoje o que Deus mandou fazer hoje, no lugar que está hoje, com aquilo que Deus deu hoje. Isso impactaria profundamente a nossa vida. E é isso que acontece. Eu acho interessante porque o texto não fala o sermão de Jesus, nem diz quanto tempo durou aquilo, mas Jesus termina de pregar. E depois que o texto termina de pregar, depois que Jesus termina de pregar, depois que Jesus trabalha através de Pedro, Jesus vai começar um outro movimento. Agora, Jesus vai trabalhar em Pedro. E a gente não sabe por quê. Quem sabe Jesus tenha olhado e tenha visto que o resultado daquela noite de pesca não foi legal. E quem sabe Jesus olhou e falou assim, poxa, esse pessoal precisa, porque aquilo é trabalho. Se tempo é dinheiro, como dizem alguns, naquele tempo peixe era dinheiro. E aí Jesus olha e começa um processo na vida de Pedro. Peguem os barcos, esse mesmo que você colocou à minha disposição. Afaste-se e lance as redes. Agora, perceba, não era mais Jesus, não era mais Pedro entregando algo para o assunto de Jesus. Era Jesus entrando no mundo de Pedro. Entende? Não era mais Pedro dando algo para Jesus fazer aquilo que Jesus fazia. Era Jesus entrando dentro do mundo e do universo de Pedro. Era Jesus entrando no mundo da pesca. Afaste os barcos, ou afaste o barco, e lance as redes. Jesus agora entra dentro do universo de Pedro. Daquilo que Pedro fazia todo dia. É a mesma coisa você que trabalha, por exemplo, com construção, naquele ambiente de construção, de repente você vê que caiu uma madeira ali, alguém pisou em alguma coisa que fez um barulho, e alguém diz assim, você olha, Jesus, você é aqui dentro do meu universo? Você é aqui dentro do meu ambiente? É isso que está acontecendo. Jesus vem para... Olha que bonito. Jesus, quando vai trabalhar na vida de Pedro, não tira Pedro da realidade dele.
É Jesus quem vem até a realidade de Pedro. Falar ao coração de Pedro, lá no meio do cheiro ruim de peixe que Pedro vivia. A partir da realidade do Pedro. A partir da linguagem do Pedro. Isso é demais. Isso é incrível. Isso aqui, querido, presta atenção. Só você que é cristão tem. Só você que é cristão é capaz de contar para o mundo a história de um Deus que veio até você. Não tem outra narrativa, não tem outro apelo em nenhuma outra religião do mundo que alguém está dizendo assim, olha, você tem que se converter. Por quê? Porque Deus veio. Isso é nosso. Isso é exclusivo, nosso, da igreja. Aí Jesus entra dentro do mundo de Pedro. Querido, em nome de Jesus, Deus quer falar com você no seu mundo. Deus quer falar com você lá onde você passa a maior parte do seu tempo. Deus pode falar com você em qualquer lugar. Mas eu acho que é muito injusto você esperar a semana inteira num silêncio na sua alma para ouvir Deus apenas aqui dentro. É claro que Deus fala aqui dentro. Mas perceba, se você se abrir, você vai ter tanta experiência linda com Deus lá no seu trabalho que você não acredita. Tanta experiência linda, tanta coisa linda Deus vai falar com você. Tanta coisa preciosa. E aí Jesus entra no mundo de Pedro. E o que Jesus vai fazer no mundo de Pedro? Jesus vai testar e desafiar a lógica de Pedro. Pedro, ao escutar Jesus, dando a ordem, lance as redes, Pedro diz assim, pescamos a noite inteira e não deu nada certo. Esse não é o horário de pesca, quem sabe esse não é o dia, o momento da pesca, nem o lugar da pesca. E o Senhor está lidando com uma coisa, Jesus, que é o meu ganha-pão. Jesus, você sabia que essas redes podem sofrer danos e que está terrivelmente caro consertar essas redes? Vocês sabiam, irmãos, que os arqueólogos acharam pedaços de barcos nas regiões de Cafarnaum, enfim. E sabe uma coisa que tinha, característica desses pedaços de barcos? Tinha a tábua, a madeira do barco e remendos de madeira de qualidade inferior. O que eles interpretam? Eles interpretam que a sobrecarga de cobrança de impostos do Império Romano estava já impedindo aqueles homens de darem a manutenção correta nos seus equipamentos. Jesus, você tem ideia de quanto está para consertar uma rede? Você tem ideia? Mas, sob sua palavra, ou seja, você mandou, eu vou fazer. Eu vou fazer. Queridos, nas entrelinhas, o que Pedro está dizendo é, a responsabilidade é sua. Não existe aqui um homem ousado, um homem corajoso, um homem... Não, aqui existe um Pedro humano, igual eu e você, quando Jesus manda. Meio titubeante. Será? Será? Querido, presta atenção. Isso que nós escutamos o pastor Valdir falar, isso que nós estamos lendo aqui na Bíblia, é a experiência de todo mundo. A gente tem a mania de começar a fazer conta e cálculo, racionalizar a obediência. Espera aí, mas Deus falou, Emanuel. Jesus mandou eu fazer isso, mas se eu fizer isso, como é que eu vou fazer aquilo? Se eu obedecer Jesus desse jeito, como é que vai ficar isso? E a gente começa a fazer conta, a gente começa a criar cenários, a gente começa a fazer cálculos, e a gente começa a racionalizar. Porque essa é a experiência humana. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é pior do que ninguém, porque de repente você fica com receio de abordar uma pessoa para evangelizar. Entende? Não fique carregando uma tonelada de culpa nas suas costas, porque de repente você tem alguma vergonha de abordar alguém pessoalmente. Tem gente que tem uma fluidez maior com isso.
A pessoa está passando na rua, só um pouquinho aí. Eu trabalhei de cobrador de ônibus, eu vi umas pessoas que me confrontavam demais. Essas pessoas, todos os dias, ônibus de 4h12 da manhã, eu era o cobrador do ônibus que saía às 4h12 da manhã, e 4h12 da manhã eu saí daquele ônibus, lá pelas 4h25, aquele ônibus já estava cheio, saindo de Contagem na cidade industrial para ir para BH, um monte de gente mal-humorada, e entrava uma pessoa que escorava assim na catraca do ônibus, e ficava escorado, e ele abria uma Bíblia gigante, e dizia assim: a paz do Senhor, meus irmãos! E as pessoas respondiam, porque todo mundo pegava o ônibus aquele dia, a paz do Senhor. E ele pregava e eu falava assim: Deus, eu sou um verme. Eu sou um verme. Por que eu não sou assim, sabe? E eu ficava assim: não, eu vou, próximo ônibus que eu pegar, eu vou fazer isso. Aí eu ficava pensando: mas e se as pessoas não entenderem? Então, querido, calma. Lembre-se. É nosso, é humano, a gente ter esses momentos em que a gente diz assim: eu quero, mas a minha natureza humana, a minha lógica, sei lá quais são os meus preconceitos, me enche de reservas, pastor, e eu não tive coragem de pedir para orar por aquela pessoa. Você já teve a terrível experiência de sentar, de ter alguém do seu lado, chorando desesperadamente, e você não ter coragem sequer de oferecer uma oração para aquela pessoa? Eu já tive essa experiência. Num ônibus. A pessoa chorando e eu, é agora. É agora. Não, mas vai que ela está endemoniada. Então eu vou orar antes, confessando os meus pecados. E aí eu orei: Senhor, em nome de Jesus. Eu lembrei, fui lembrando, catando, cheio de legalismo na minha cabeça. Eu falei: tá, mas e se não for da vontade? Aí eu comecei a usar a minha teologia. Tá, mas e se não for da vontade de Deus? E aí eu comecei a racionalizar, até que deu a hora de eu descer. E eu desci, e estou aqui dando esse testemunho para você. É por isso que Jesus precisa trabalhar não apenas através do que Pedro tem, mas trabalhar em Pedro. Pedro lança as redes. Ok, até onde eu sei o senhor é carpinteiro, mas, por respeito, você vai entender já já, por respeito eu lanço as redes. Qual não foi a surpresa? Você leu na história e não tem nenhuma novidade. Peixe, muito peixe mesmo. E encheram aqueles barcos, quase afundou os barcos. Peixe, muito peixe. Presta atenção. Deus não tem limites com relação aos recursos que Ele pode mover para cuidar da reputação da glória dEle. O mar tem que dar peixe para que o nome do Senhor seja glorificado, ainda que não seja a hora, o local, o dia, a lua, seja a rede. O mar tem que dar peixe para que o nome de Jesus seja glorificado, porque o mar foi feito para a glória do nome de Jesus. Entende isso? O mar foi feito para a glória de Deus. E ele precisa se virar, eu não sei como, mas o mar precisa se virar para cumprir o seu propósito maior, que é glorificar o Deus do universo. Entende isso? Querido, tudo aquilo que Deus precisar fazer para ser glorificado na sua vida, Ele vai fazer. Entenda isso. E é isso que Pedro precisa aprender. E Jesus está torcendo a lógica de Pedro. Presta atenção. Todos os dias que eu oro, junto com os outros irmãos, por esse tempo, por aquilo que Deus tem para fazer na The New Life,
eu oro dizendo assim: Senhor, Senhor, olha aqui para mim, ó. Senhor, isso não tem a ver com a reputação do pastor Eliseu. Isso não tem a ver com a reputação da nossa igreja. Isso não tem a ver com a reputação das Assembleias de Deus, porque tudo isso é nada. Isso tem a ver com a reputação do Senhor. Isso tem a ver contigo. Esse não é um business nosso, isso é um negócio teu, é o teu reino, é o teu interesse acima de tudo, é a tua glória acima de tudo, é o nome do teu filho acima de tudo, é o testemunho da tua palavra acima de tudo. Entende isso? Sabe por quê? Deus não está disposto a financiar a reputação de nenhum ser humano e de nenhuma instituição humana. Você acha? Sabe, eu escuto umas pessoas dizendo assim: Deus usou uma pessoa que falou que ia soprar o meu nome nas nações. Você acha que as portas da volta de Jesus, o Espírito Santo ia se dar o trabalho de soprar o seu nome nas nações? Você não entendeu que o negócio não é com o seu nome. Você não entendeu que o negócio é com o nome de Jesus. E enquanto o seu nome estiver debaixo da autoridade do nome de Jesus, aonde o nome de Jesus for, o seu nome pode ir, mas o seu nome vai de carona. Entende isso? Vai de carona, porque o compromisso maior do Senhor é com a reputação dEle, é com a glória dEle. E enquanto eu e você, enquanto nós como igreja, como a The New Life, estivermos comprometidos com a glória dEle, nós veremos o que Ele vai fazer para o louvor da glória dEle mesmo. E nós vamos nos alegrar, nós vamos celebrar, porque nós amamos a glória dEle. Entende isso? Por que nós nos alegramos? Ou por que nós nos alegraremos? Simplesmente porque teremos um prédio com mais condições? Não! Isso é legal, mas isso não é tudo. Nós nos alegraremos porque nós somos apaixonados com a glória de Deus. Nós somos apaixonados com o Senhor Jesus. E tudo aquilo que promove a fama de Jesus, tudo aquilo que promove o poder de Jesus, tudo aquilo que promove a glória de Jesus nos atrai, nos fascina e gera alegria no nosso coração. Tudo aquilo que glorifica Jesus agrada o nosso coração, porque o nosso coração é apaixonado por Jesus. Agora, o tratamento na vida de Pedro se intensifica. Existe uma mudança aqui. No verso 5, quando Jesus diz assim: lança as redes, Pedro vira para Jesus e diz assim: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada pescamos. Mas, você percebeu como Pedro chamou Jesus? Mestre. Ok? Agora, se você der uma olhada no verso 8, bom demais a gente poder pregar a Bíblia, é isso. Agora dá uma olhada no verso 8, depois da pesca. Como é que Pedro fala com Jesus? Senhor, aparte-se de mim, Senhor. Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. No verso 5, Pedro usa o evangelista Lucas coloca nos lábios de Pedro uma palavra: mestre. E essa palavra é a palavra grega epistata. É tipo um supervisor, um chefe. Epistata, uma pessoa que você respeita. Ok? Não, sim, Senhor. Assim como você diria sim, Senhor, para o policial, sim, Senhor, para o seu patrão, sim, Senhor. Epistata. No verso 8, Pedro reflete uma mudança. Agora ele chama Jesus de Senhor.
E a palavra que está aqui para Senhor é a palavra grega Kyrie. Kyrie. Ai, Linderson, que dor de cabeça. Calma. Percebeu a mudança? Um tratamento, um termo usado para designar respeito. Não, você ocupa uma posição de respeito. Então você mandou, eu vou obedecer. Papai e mamãe me ensinaram a obedecer os mais velhos. Isso é uma coisa. No verso 8, existe uma declaração de senhorio. Mas não um senhorio como a gente respeita o policial, como a gente respeita os mais velhos, como a gente respeita o nosso professor na escola. Essa palavra é Kyrie. Ela é usada esmagadoramente para se referir ao senhorio absoluto, supremo, Senhor sobre os senhores. Ela é usada para traduzir para o Novo Testamento, ou é usada para traduzir para a língua grega, o termo Yahvé, ou Javé, ou Jeová, lá do Antigo Testamento. Sabe o que Pedro está evidenciando? Uma mudança. Ele deixou de ver Jesus, no verso 5, como alguém que ele devia respeitar, e passou a ver Jesus, no verso 8, como alguém que tinha o domínio absoluto, supremo, completo. Alguém que era simplesmente Deus. Essa mudança é fundamental. Nós estamos, gente, lidando com pessoas muitas vezes que respeitam Jesus. E não tem nada pior do que uma pessoa que respeita Jesus. Esse respeito que muitas pessoas têm por Jesus vai encaminhá-las diretamente ao inferno, à condenação eterna. Porque Jesus não é alguém para ser respeitado. Jesus não é alguém importante. Jesus é Deus. Ele não é mais um Deus. Ele não é um Deus maior ou mais poderoso do que os outros deuses. Jesus é Deus. Deus. Entende? A religião te ensina a respeitar Jesus. O Evangelho te ensina a cair prostrado aos pés de Jesus, o adorando. Entende isso? Esse é o movimento que acontece na vida de Pedro. Quando Jesus deixa de ser alguém digno de respeito e passa a ser Senhor absoluto sobre todas as coisas, sobre toda e qualquer circunstância, inclusive sobre o mundo dele. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu sou o Senhor absoluto sobre esse lago, sobre esses peixes, sobre essas redes. Pedro, eu fui quem criou, foi eu quem criei a árvore que foi usada para fazer o seu barco. Pedro, se liga, eu não quero ser na sua vida alguém importante, eu quero ser Senhor absoluto. Entende isso? Se Jesus é alguém importante para você, saiba, você está perdido. Jesus não transforma a vida de pessoas que o têm como alguém importante. Passei muitos anos da minha vida tendo Jesus como alguém importante. Tinha até uma foto dele lá em casa. Que para mim ele era tão importante que eu até achava que aquela foto era a foto dele de verdade. E eu não passava de boné na frente daquela foto. Porque era importante. Mas nunca conseguiu, enquanto eu, através daquela foto, tinha respeito supostamente por Jesus, minha vida não mudou nada. Não vi sentido. Continuava andando, vazio, procurando alguma coisa para me preencher. Essa noite, você pode sofrer uma mudança tremenda. Jesus pode deixar de ser importante
e passar a ser senhor. Sabe por quê? Deixa eu explicar isso para você. Quando você se encontra com o senhorio de Jesus, tudo aquilo que foi criado por Jesus ganha uma nova conotação. Se você reconhecer o senhorio de Jesus, você vai ser outro marido. Porque você vai saber, Jesus criou o casamento. E uma coisa é um marido que acha que Jesus é alguém importante. Outra coisa muito diferente é um marido que tem Jesus como Senhor absoluto. Uma coisa é uma esposa que acha que Jesus é alguém importante. Outra coisa é uma esposa que faz tudo o possível para agradar o coração de Jesus. Uau! Uma coisa é você ser um membro da The New Life e senta para adorar um Jesus que é importante. Cantar para alguém que é importante leva você a um nível de envolvimento, a um nível de envolvimento. Agora, cantar para alguém que é absoluto, cantar para alguém que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, é diferente demais, é outra história, entende o que eu estou dizendo? Então essa mudança que aconteceu na vida de Pedro, eu quero que você entenda que aqui reside o grande milagre dessa passagem. O grande milagre dessa passagem está num processo de mudança que um homem passa, quando ele deixa de ver Jesus como alguém importante e passa a ver Jesus como um Senhor, como alguém absoluto, como alguém tremendo. Entende isso? Essa mudança é uma mudança radical. Mudança poderosa. É uma mudança que vai levar você, preste atenção. Quando você reconhece Jesus como Senhor absoluto, as suas orações mudam. Porque você começa a orar e a acreditar em coisas que só o poder de alguém absoluto é capaz de fazer. Entende? Reconhecer o senhorio absoluto de Jesus vai levar você a orar por umas coisas absurdas. Orar, reconhecer o senhorio de Jesus vai levar você a começar a gostar de umas coisas que você nunca imaginou que fosse capaz de gostar. A sua escala de valores é completamente reposicionada. Você deixa de ser alguém fútil. Você deixa de ser uma pessoa cheia de melindres. Quando você reconhece a autoridade suprema de Jesus, você descobre coisas incríveis a seu respeito. Quantas pessoas passando crises profundas na sua vida não gosta do trabalho, não gosta do casamento, não gosta da igreja, não gosta da nação, não gosta de acordar, não dorme direito, não come direito, não vai no banheiro direito. E essa pessoa é um poço de frustração, de insatisfação. Já tentou de tudo. Tentou nas drogas, tentou no álcool, tentou no sexo, está tentando na religião, e nada dá jeito. Nada dá jeito. Até o dia que essa pessoa deixa de tentar descobrir quem ela é, olhando para aquilo que a família diz, para aquilo que a sociedade diz, para aquilo que a igreja diz. E ela começa a descobrir quem ela é a partir do que Jesus Cristo diz que ela é. Uau! Eu acho incrível que tem um pessoal, numa corrente de autoajuda aí, que
está bem infiltrada na igreja, que diz assim: você quer dar o seu melhor, você quer chegar a novos níveis de desempenho, então olhe para dentro de você mesmo. E eu acho isso uma picaretagem, porque quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu descubro um Linderson incoerente, eu descubro um Linderson pecador, eu descubro um Linderson cheio de falha. Eu diria para você que o Evangelho propõe a você essa noite: você quer chegar a novos níveis na sua vida? Para de olhar para dentro de você e olha para fora de você. Arranca esse foco do umbigo e começa a olhar para um Deus soberano, Senhor e eterno, porque você só descobre a verdade sobre quem você é quando você aprende quem você é para Jesus. Você só descobre a verdade sobre o seu passado quando você olha para o seu passado a partir de Jesus. Você só descobre a verdade sobre o seu futuro quando você olha para o seu futuro a partir de Jesus. Então eu diria para você: não acredite em você mesmo, não acredite em você mesmo, passe a acreditar no que Jesus diz a respeito de você. Entende? É uma crueldade, uma covardia. As pessoas estão andando por aí secas existencialmente, sedentas existencialmente, gente querendo se matar, gente querendo se drogar, gente andando sem sentido. E aí alguém vem e diz assim: olhe para dentro de você mesmo, só vê nada lá dentro de mim mesmo. Ainda bem que alguém disse assim: Linderson, para de olhar para o seu umbigo, cara. Aquilo que você descobre sobre você, olhando dentro do seu coração, é uma farsa que o seu coração está contando para você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Entende? Tudo, absolutamente tudo, pode ser revolucionado, ganhar um novo sentido, quando você descobre quem você é em Jesus. A gente sai do jardim de infância emocional. Muitas vezes nós somos meninos e meninas no corpo de homens e mulheres. Mas quando a gente descobre quem a gente é em Jesus, que Jesus pega a cabecinha da gente, isso é legal demais. Jesus pega a cabecinha de pescador de Pedro e faz assim com ela, ó, com direito a trilha sonora. Quando Jesus faz isso comigo e com você, as coisas ganham outro rumo, outro sentido. E é tão verdade isso, que o texto conclui com um movimento, um outro movimento. Um outro movimento. Preste aqui atenção em mim. Agora que Pedro passa a olhar para Jesus não mais como alguém importante, mas como um Senhor e Mestre. Pedro está pronto para ouvir o que Jesus disse. Olha, não precisa ficar com medo. Esse processo que aconteceu com você não é para te destruir, é para te levar a um novo nível de vida. É para te dar mais qualidade de vida. É para te arrancar de uma vida medíocre e para te incluir num projeto tremendo. Entendeu? Enquanto você estava aí todo borocochô da vida, borocochô no grego quer dizer triste. Enquanto você estava todo triste da vida, porque não passou a noite inteira e não pescou peixes, quero dizer uma coisa para você agora. Sua prioridade agora vai ser gente. Eu vou fazer de você, de agora em diante, você será um pescador de homens. A sua escala de prioridades vai mudar. Você não vai mais passar a vida toda trabalhando loucamente por aquilo que sequer você vai levar para dentro da sepultura. Pedro, Tiago, João, eu vou envolver vocês num negócio que vai mudar a eternidade das pessoas. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E é tão bonito, porque a gente precisa agora, para terminar, voltar no começo do texto. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: Pedro,
Você viu o que eu estava fazendo no seu barco há pouco tempo atrás? O que Jesus estava fazendo no barco de Pedro? Jesus estava pescando homens. A pescaria era aquele barco com Jesus em cima, lançando as redes do reino para mudar a vida daquelas pessoas. Era um desenho, uma maquete do que Jesus queria fazer com Pedro. Pedro, eu já estou pescando homens. Eu já estou fazendo algo para mudar a vida das multidões. Pedro, vem pescar comigo. Quando Jesus chama Pedro para pescar homens, Jesus está chamando Pedro para desenvolver não uma tarefa solitária. Jesus está dizendo, vem cá, vem participar comigo desse negócio. Vem participar comigo de uma tremenda transformação na vida das pessoas. Fique de pé. Pedro, vem comigo, cara. Pedro, eu estou libertando viciados em drogas. Vem comigo libertar esse pessoal, que você vai ver que demais que é ver uma pessoa sendo liberta do crack, da cocaína, da heroína. Pedro, Jesus, vem comigo restaurar casamentos. Vem cá, vem ver o que o evangelho é capaz de fazer na vida de um machão que batia na esposa. Vem cá ver o que o evangelho é capaz de fazer na vida de um homem. Ô Pedro, eu estou transformando a vida de mulheres. Vem cá ver o que o evangelho é capaz de fazer na vida de uma mulher amargurada, Pedro. Pedro, está cheio de jovens andando com os braços cortados, cheio de adolescentes com os pulsos cortados. Pedro, vem comigo tirar as lâminas e as tesouras das mãos desses jovens que estão se cortando. Pedro, vem comigo. Eu estou envolvido num projeto incrível e eu quero trazer você para junto de mim. Entende isso? Olha aqui, Deus, aliás, Jesus, o Senhor dessa igreja, está chamando cada vez mais essa igreja para participar com Ele de um projeto incrível que Ele está fazendo na vida das pessoas. Ele não está mandando a gente ir para um projeto solitário. Ele está dizendo assim, vem comigo e vamos trabalhar juntos. Olha, gente, isso é demais. Vamos amar juntos os perdidos. É isso que Jesus está chamando Pedro para fazer. Vamos curar juntos os enfermos. Vamos expulsar os demônios juntos, Pedro. Isso é muito mais legal do que pescar, Pedro. E Pedro entendeu. Escuta, Pedro tanto entendeu que como é que o texto termina? E tendo deixado tudo. Aí a gente fica assim, uau, olha os peixes, que milagre incrível. Os peixes, irmãos, os peixes são tão importantes, ficaram para trás na história. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que não tinha lugar mais seguro para o sustento dele do que andando do lado do Senhor daqueles peixes, do Senhor daquele lago. Não tem nada mais seguro do que você obedecer o propósito de Jesus para a sua vida. Essa é a noite de você se reencontrar com um chamado que você ouviu há muitos anos atrás e que você luta dia e noite para manter esse negócio abafado aí dentro, porque você quer realizar os seus sonhos primeiro, você quer comprar aquilo primeiro, você quer resolver aquilo primeiro. Essa é a noite do Senhor soprar as folhas mortas que encobrem vocações, chamados e propósitos.